Bom dia, meninos, tudo bem? Nós estamos entrando já na quarta semana do PET, né? Finalizando mais um ciclo desses nossos estudos remotos. E para essa semana, o PET trouxe para a gente primeiro uma retomada de conteúdo, tá? A gente vai lembrar o que são múltiplos, divisores, critérios de divisibilidade. E depois a gente vai resolver alguns exercícios utilizando esses conhecimentos que a gente adquiriu nessas 3 semanas, tá certo? Então, na primeira atividade, a gente vai retomar o conteúdo. A letra A, ele me pergunta, né, o que é o múltiplo de um número natural? Olha, segunda semana lá do PET vem escrito isso pra gente. Ele, inclusive, já falou o que é, né? Um múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação entre dois números, tá? Por exemplo, 6 vezes 9 é igual a 54, se o múltiplo de um número é o resultado da multiplicação, então o 54 aqui é o múltiplo de algum número. Qual o número que ele é múltiplo? Ele é múltiplo do 9, porque o 54 ele é resultado da multiplicação de 6 vezes 9. E ele também é múltiplo de 6, porque ele é o resultado da multiplicação de 6 vezes 9, certinho? Então, vocês escrevam direitinho o que é um número múltiplo de outro. Está lá no PET na segunda semana de vocês. Quais são os múltiplos de 6? Então, é resultado da multiplicação por 6, né? Que são maiores do que 30. Então, a gente não pode pegar 6 vezes 0, por exemplo, porque 6 vezes 0 é 0. 0 é múltiplo de 6, mas não é maior que 30. E menor que 100. A gente tem que pensar em qual número que é múltiplo de 6 maior do que 30. O primeiro número múltiplo de 6 maior do que 30 vai ser o 36, né? Que vai ser 6 vezes 6. Então, 36, que é 6 vezes 6, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 9, 54, que a gente já até havia feito, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 11, 66, 6 vezes 12, 72, 6 vezes 13, 78, 6 vezes 14, 84, 6 vezes 15, 90, 6 vezes 16, 96, 6 vezes 17, aqui já dá 102. 102 é um múltiplo de 6, tá? Só que ele não é maior que 100. Então, a gente vai parar no 96, porque a gente quer até o múltiplo de 6 menor do que 100, tá certo? Então, quais são os múltiplos de 100 maiores do que 30 e menores do que 6? Menores do que 100, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 e o 96, ok? E o que são divisores de um número natural? Isso daqui também está já escrito lá no PET, na segunda semana, a gente já viu. Mas olha só, a gente vai voltar nessa multiplicação de 6 vezes 9 igual a 54. Quando a gente fala assim, 54, ele é múltiplo de 9. Para a gente falar o oposto disso, a gente fala assim, 9, ele é divisor de 54. Por que 9 é divisor de 54? Porque quando você divide 54 por 9, a resposta dá 6 e o resto dessa sua divisão é 0, ou seja, nós temos uma divisão exata, tá certo? Então, a gente fala que 54 ele é múltiplo de 9 e o 9 é divisor de 54. 54 é múltiplo de 6 e o 6 é divisor de 54. Aí, lá no PET ele vem falando bonitinho, né? Vem escrevendo isso bonitinho. A multiplicação e a divisão são operações inversas. Podemos dizer que o número A ele é divisor de um número B se o B for múltiplo de A, ok? A divisão é exata quando o resto da operação é 0. Foi o que a gente acabou de fazer aqui, tá certinho? Então, vocês escrevam isso daí para mim. Questão letra D. Qual é o critério que nos ajuda a perceber se o número é divisível por 6? Olha, aqui a gente está falando de critério de divisibilidade, né? Qual que é o critério de divisibilidade por 6? A gente, inclusive, fez isso no último exercício da semana passada naquele fluxograma.
Para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo. Então, necessariamente, um número divisível por 6, ele tem que ser par. Por que ele tem que ser par? Porque todo número divisível por 2 é par, certo? Então, para ser divisível por 6, primeiro ele tem que ser par e, além disso, tem que ser divisível por 3. Como que a gente sabe que o número é divisível por 3? A gente soma seus algarismos e vê se esses algarismos é divisível por 3. Por exemplo, vamos aqui no 54. 54, a gente vai somar os dois algarismos, né? 5 mais 4 dá 9. 9 é divisível por 3? É. 9 é divisível por 3, né? 9 dividido por 3 dá 3 e resta 0. Então, 54 ele é um número divisível por 3. Além disso, 54 ele é par? É. Então, 54 é também um número divisível por 2. Logo, ele é um número divisível por 6. Tá certo? E realmente é, porque olha aqui, ó, no exercício anterior, né? 54 é múltiplo de 6 e 6 é divisível por, divisor de 54, tá certo? Então, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Qual é o critério que nos ajuda a perceber se um número ele é divisível por 10? Meninos, é bem tranquilo esse daqui. Todo número, esse daqui é o critério, ó, todo número terminado em 0 é divisível por 10. Ou seja, o 10 é divisor. Por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 1020, 2020, certo? Então, todos os números que terminam em 0, eles são divisíveis por 10. E a questão número F pergunta para que serve um fluxograma. Semana passada, o último exercício. Para que serve um fluxograma? Olha só, um fluxograma, ele serve para indicar passo a passo quais são as ações que temos que fazer para realizar uma operação, certo? Então, ele já está até escritinho, bonitinho para vocês, para que serve esse fluxograma. A gente, inclusive, fez um fluxograma no último exercício, né? Que foi para mostrar, que foi para dar os passo a passo de como descobrir que o número é divisível por 6, né? Então, bem tranquilo de vocês fazerem também. Agora aqui a gente vai descobrir mais alguns critériozinhos. Olha assim. Ivan é programador e trabalha em uma transportadora de carga que só transporta lotes em grupos de 10 quilos, 100 quilos ou 1 tonelada. Meninos, 1 tonelada, para quem não sabe, são 1000 quilos. 1000 quilos, certo? Ele precisa construir um programa, ele precisa construir um programinha, então ele precisa construir um fluxograma. Fluxograma que determine rapidamente, sem usar divisão, se um determinado número é divisível por 10, ou por 100, ou por 1000. Como seria o fluxograma dessas informações de entrada e saída? Meninos, esse daqui eu vou deixar vocês fazerem, mas eu vou dar uma dica para vocês, tá? Um número, ele é divisível por 10 se ele termina em 0. E um número ele é divisível por 100 se ele termina em 0, em 0, 0.
e ele é divisível por 1000 se ele termina em 0, 0, 0. Certinho? Então, por 10 termina em 0, por 100 termina em 0, 0, por 1000 termina em 0, 0, 0. Tá? Agora vocês vão construir, então, um fluxogramazinho para esse probleminha. Esse eu vou deixar vocês fazerem, tá? Vocês são meninos inteligentes, eu tenho certeza que vocês conseguem pensar nesse programinha. Pensa lá na semana passada, como que vocês construíram um fluxograma para o critério de divisibilidade por 6. Agora vocês vão construir um para esse problema. Como que você vai eliminar os números que não são divisíveis por 1000? Como que vocês vão eliminar os números que são divisíveis por 100? E como que vai eliminar aqueles que não são divisíveis por 10? Uma outra dica aqui, meninos, comecem fazendo pelo 1000. Ó, por exemplo, se o número não termina em 0, 0, 0, então ele não é divisível por 1000. Mas isso não exclui ele ser divisível por 100, tá? Esse mesmo número aqui pode terminar só em 0, 0. E ele pode ser divisível por 100. Então, comece fazendo do maior para o menor, tá? Eu vou fazer o meu fluxograma aqui também. E quando vocês forem me enviando as atividades, eu vou corrigindo e mando o meu fluxograma para vocês terem noção, para vocês compararem, certinho? Mas eu só vou mandar o meu quando vocês me mandarem o de vocês, quando vocês tentarem fazer, tá? Eu não vou passar a resposta para ninguém, certo? Então, vamos continuar. Leandro, Carlos e Marcelo são pescadores e fazem pesca em alto mar. Meninos, esse exercício aqui ó, é sobre múltiplos. Olha o tanto que é legal a gente colocar a matemática no nosso dia a dia, né? Nesse caso aí, no dia a dia desses 3 pescadores. Leandro vai pescar de 3 em 3 dias. Então, o Leandro, ele pesca de 3 em 3 dias. O Carlos, ele pesca de 4 em 4 dias. Eu vou colocar cada um de uma cor. E o Marcelo, ele não saiu, o Marcelo saiu roxo. O Marcelo, verde, de 6 em 6 dias. Se hoje é dia 27 de fevereiro de 2018, uma terça-feira, olha que legal, uma terça-feira, os três saíram juntos, então os 3 saíram dia 27 de fevereiro, numa terça-feira. Então, em qual dia sairão juntos novamente e qual dia da semana que será esse dia? E ele ainda colocou um lembrete aqui, ó, 2018 não é ano bissexto, quer dizer que 2018 tem 365 dias. E isso quer dizer que o fevereiro tem 28 dias, tá? Como que a gente resolve isso aqui, meninos? Olha só, aqui dia 27, o Leandro, o Carlos e o Marcelo saíram para pescar. Certo? Saíram para pescar. Ok. Aí, passaram-se 3 dias, o Leandro saiu de novo. Então, passados-se 3 dias, dia 27, né? 28, dia 1º, dia 2. Então, o Leandro saiu para pescar dia 2, novamente. O Carlos, ele vai de 4 em 4 dias. Então, o Carlos saiu dia 3. E o Marcelo vai de 6 em 6 dias. Ele saiu dia 5. Certo? Porque 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4. Tá certo? 5. Tá certinho, né? O Carlos é de 3 em 3 dias, então ele saiu dia 2 depois, dia 20, passou
dia 28, dia 29 e dia 30. Ó, dia 28, dia 1º e dia 2, então ele saiu dia 2. O Carlos saiu dia 3 e o Marcelo saiu dia 6, tá certinho. Aí, 3 dias depois, o Lucas saiu novamente. Então, dia 5. 4 dias depois, o Carlos saiu novamente, dia 7. E 6 dias depois, o Marcelo saiu, dia 11. Eles ainda não se encontraram, né? Ok. 2 dias depois, o Marcelo saiu. 2 não, 3. Perdão, 3 dias depois, o Marcelo saiu. Aqui foram 4 dias depois. E aqui foi só 6 dias depois, dia 16. Olha só, meninos, aqui, você tá vendo que quanto mais a gente faz aqui, mais, vocês estão percebendo que mais continha a gente vai fazer? Então, olha como que a gente vai resolver esse exercício. A gente vai pegar um número, a gente vai descobrir um número que ele é múltiplo de 3, ele é múltiplo de 4 e ele é múltiplo de 6 ao mesmo tempo. Professora, como é que eu faço isso, professora? Ora, vamos fazer os múltiplos. Deixa eu apagar isso daqui. Não precisa fazer desse jeito, tá? Porque depois a gente transforma esses múltiplos em dias. Deixa eu ver se não vai apagar, não. Não quer apagar mais? Ah, se não quer apagar, a gente deixa, né? Então, olha só. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os múltiplos de 3. A gente lembra os múltiplos de 3, né? Os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Eu vou fazer só até o 30, tá? 24, 27 e 30. Vamos ver se aqui é suficiente. Os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 é o 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e tá bom também. Os múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30 e tá bom aqui. Agora, vocês separem uma coisa, meninos. Eu vou considerar esse 0 aqui, ó, como dia 27 de fevereiro. Por quê? Porque todos saíram nesse dia 27 de fevereiro, certo? Aí, eles vão se encontrar novamente depois de 12 dias. Olha aqui. Por que depois de 12 dias? Porque o 12 é o múltiplo em comum que eles têm, tá vendo? O 12 é o múltiplo comum que eles têm. Aí, se o 12 é o múltiplo comum que eles têm, isso quer dizer que 12 dias depois eles irão se encontrar. Mas o que vai ser? Que dia que vai ser esse 12 dias depois? E qual dia da semana que vai ser isso? Olha só, se o 0 é o dia 27 de fevereiro, a gente vai contar 12 dias, né? Depois, então, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dias depois. 12 dias depois vai ser dia 28. Vamos contar 12 dias. 28. Não tem 29, então passa para 1º de março. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia 11 de março. Dia 11 de março
que é 12 dias depois, né? Eles irão se encontrar novamente 12 dias depois. Então, a gente já sabe quando que eles vão sair juntos novamente, que vai ser dia 12 de março. Tá, mas agora a gente vai contar qual vai ser esse dia da semana. Eles saíram na terça-feira, né? Então, vai ser quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo deu 12 dias depois, certo? Então, além de ser dia 11 de março, esse 11 de março dá num domingo, ok? Meninos, isso daqui que a gente acabou de fazer é um conteúdo que a gente vai ver daqui a um tempo, que chama mínimo múltiplo comum. Qual é o menor múltiplo entre o número 3, 4 e 6? Tirando o zero, porque o zero vai ser de todos, tá? Então, o menor múltiplo entre 3, 4 e 6 é o número 12. Tem outros múltiplos em comum. Por exemplo, o 24. Ou 24, ele é comum a todos os três. Mas ele não é o menor. Ele não é o menor, tem o 12 que é o menor. Tudo bem? O zero não vai contar, tá? Quando a gente fala em mínimo múltiplo comum. A gente vai ver isso daqui mais pra frente. Então, o exercício está pronto, tá? Eu queria que vocês entendessem mesmo o que está pedindo o exercício. Ah, essa questão aqui é tranquila. A senha de um cofre é formada por quatro algarismos ímpares e distintos. Meninos, distintos quer dizer que não se repetem, não são iguais. Não são iguais. Por exemplo, como são 4 algarismos de números ímpares, o número 7, 5, 7, 3 não pode ser senha desse cofre, porque o 7 e o 5, o 7 e o 7 não são distintos, mas o 7, o 5, o 9 e o 3 pode ser senha. São todos números distintos, todos números diferentes, tá? Todos eles não são iguais, ok? Então, de acordo com essa informação, que eles são ímpares e distintos, a gente vai responder e justificar as questões. Os 4 algarismos dessa senha podem ser o número divisível por 2? Isso aqui vocês sabem responder, não vou nem dar dica. Pode ser divisível por 2? Os 4 algarismos desta senha podem ser número divisível por 6? Vou deixar vocês responderem também. Ó, ele está perguntando sobre os 4 algarismos, tá? Pode ser divisível por 6? Os 4, será que pode? Pensa aí. Os 4 podem formar, os 4 desses podem formar um número divisível por 6? Será que pode? Lembra qual que é o critério de divisibilidade por 6? O número tem que ser par para começo de conversa. A gente pode ter o número par aqui, tá? Os 4, então responda isso daí. Os 4 podem formar um número múltiplo de 5. Respondam para mim e justifica. E os 4 podem formar um número múltiplo de 10. Será que pode? Então, esse daí eu não vou dar dica em nenhum, tá? Esse daí é só vocês lembrarem os critérios que tem para saber se pode formar esses números que estão pedindo. Lembre-se, são números ímpares e distintos, ok? Então, vamos continuar, que é o último exercício. Esse exercício aqui também, meninos, é bem tranquilo. A gente só vai precisar fazer um pouquinho de conta, tá? Lucas pensou nos 5 menores múltiplos de 17. Múltiplo de 17, então, é o resultado da multiplicação de 17 por algum número. Em que os algarismos das unidades, ou seja, no resultado, os algarismos das unidades de todos os números tem que ter um. Da unidade. O que isso quer dizer, professora? Que doidura é essa? Nossa Senhora! Vou explicar. Olha só, quando a gente faz 17 vezes 0, é 0. Então, ele não pensou nesse número, porque o algarismo da unidade não é 1, é 0. 17 vezes 1 é 17. Ele não pensou nesse número, porque o algarismo da unidade é 7. 17 vezes 2
é 34. Ele também não pensou nesse número, porque o algarismo das unidades vale 4, tá? O 17, deixa eu colocar aqui para baixo. O 17 vezes 3 é 51. O primeiro número que ele pensou foi no 51, porque a unidade é 1, certo? Então, esse aqui foi o menor múltiplo de 17 que tenha o resultado da unidade 1. Então, ele é o menor. Aí, ele pensou, não foi só em 1, ele pensou foi em 5, certo? Desses 5 que ele pensou com essas condições assim aqui de algarismos das unidades serem 1, ele quer saber qual que é o maior desses. Vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Depois desse 17 vezes 3, o próximo número que vai dar resultado na unidade 1 é 17 vezes 13. Vocês vão fazer aí. Aí eu vou dar mais uma dica. Vai ser o segundo menor esse aqui, ó. Mais uma dica, que é o terceiro menor. 17 vezes 23. É o terceiro menor. Será que vocês conseguem descobrir qual que é o quarto e o quinto? E no caso ele quer falar o maior é o quinto, né? Façam aí pra mim e me mandam. Meninos, não se esqueçam que é muito importante vocês fazerem as atividades do PET, vocês me mandarem, tá? A gente não tem mais aula presencial por enquanto, então a gente não tem mais dia letivo. Agora a gente tem horas. E essas horas para vocês são muito importantes, assim como para mim, né? Eu tô cumprindo, eu cumpro minhas horas normalmente, vocês têm que cumprir as horas de vocês também. Como que eu sei que vocês estão cumprindo a hora de vocês? Fazendo as atividades do PET, né? E me enviando as atividades do PET. Se vocês não me enviarem, meninas, eu não sei o que vocês estão fazendo, tá certo? Se vocês não me perguntarem, eu não sei se vocês estão fazendo, eu não sei se vocês estão conseguindo consolidar todo esse conteúdo. Eu sei que é difícil estudar sozinha, como eu sei, né? Eu ainda estudo sozinha até hoje e é muito complicado, só que a gente tem que fazer um esforçozinho, né? A gente precisa entender que é para vocês esse estudo, né? Vocês que precisam aprender isso agora. Eu já sei esse conteúdo, eu não preciso aprender mais. Eu estou passando o que eu sei para vocês, né? Então, basta vocês pegarem isso, basta vocês abraçarem isso que eu estou passando. E caso vocês não entendam com essa linguagem que eu falo, vocês precisam me perguntar para eu fazer de outra maneira, tá certo? Vocês sabem que eu faço isso. Lá dentro da sala de aula, quando alguém pergunta, professora, eu não entendi isso, eu não tento explicar de um outro jeito? Da mesma forma é aqui. Professora, não entendi isso, então a gente explica de outro jeito. Só que eu deixo bem claro, meninos, vocês precisam assistir os vídeos que eu mando, tá? Porque esses vídeos, ele gasta tempo. Para vocês terem noção, esse que eu tô gravando agora, eu tive que gravar 4 anteriores e eu errei. Nos 4 anteriores eu errei, tá? Então, eu gastei um pouquinho a mais de tempo do que vocês acham que a gente gasta para fazer isso, certo? Então, primeira coisa que vocês precisam fazer, assistir o vídeo. Sempre, 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 não só meu, de todos os professores. A gente faz o vídeo exatamente para ser visto, como se a gente estivesse dentro de sala de aula e eu ainda faço aqui com a canetinha escrevendo, explicando, como se fosse o giz, né? Então, vamos assistir esses vídeos. Não adianta chegar lá no meu WhatsApp, professora, não entendi essa questão número 1. Mas o que você não entendeu? Ah, não entendi o que é um múltiplo. Mas tá escrito o que é um múltiplo lá no PET da semana 2. Você não conseguiu escrever, você não conseguiu reproduzir, né? Ou você não conseguiu entender que um número múltiplo é o resultado de outra multiplicação. Foi isso que você não entendeu? Ou é porque você não olhou no PET, ou é porque você não viu o vídeo? Tá certo? Então é muito importante que vocês assistam. Eu não vou passar a resposta para ninguém. Tudo bem? Eu só vou ajudá-los a chegar na resposta. Depois que vocês me enviarem a foto,
aí sim eu vou corrigir as atividades, tá certo? Então eu aguardo vocês, aguardo as atividades, aguardo as dúvidas e até a próxima semana.